mais ou menos uns 3 anos atrás eu abri o Facebook e me deparei com um anúncio da venda de uma Pentax ME Super. E essa Pentax é uma câmera que foi lançada ali no finalzinho dos anos 70 e ela ficou conhecida por ser uma câmera mais compacta, mais leve e que tinha algumas tecnologias ali que na época suas concorrentes ainda não tinham. E uma câmera analógica da Pentax foi algo que eu sempre quis ter muito na minha coleção, na minha singela coleção de câmeras analógicas. Mas a Pentax é uma câmera que possui modelos muito caros para você comprar por aí. E essa câmera em particular, ela estava com um preço muito abaixo do que a gente geralmente encontra aí nos anúncios. Imagino eu porque o dono dela não era fotógrafo, não era da área, então ele não conhecia muito o valor que ela tinha. E eu aproveitei e fiquei com ela. Depois de alguns dias de espera, ela chegou pelo correio e cumpriu por um bom tempo o papel perfeito que eu queria dar para ela, que é a decoração. Eu tenho alguns modelos de câmeras analógicas bem legais por aqui, mas infelizmente hoje em dia fotografar com filme é uma brincadeira muito cara. Então eu me limito a deixar essas câmeras somente de decoração, mas com muita vontade de fotografar com elas. Quem sabe um dia, né? Porém, recentemente eu resolvi dar um uso para ela, não especificamente para câmera, mas para algo que vem com ela e que é tão bom e legal e interessante quanto, que é a lente da Pentax. A Pentax M 50mm f1.4 é uma lente vintage e esse modelo em específico, o M, ele é a segunda geração dessa lente. E ela especificamente foi lançada no ano de 1977. A abertura dessa lente, como o próprio nome dela já diz, é f1.4, ou seja, é uma lente com uma abertura bem grande. Ela é uma lente que entra bastante luz e tem um desfoque bem legal, o que é algo que eu procuro bastante nas minhas lentes que eu uso para retratos. Ela é uma lente muito pesada, acho que como a maioria das lentes dessa época, dá para ver que é tudo feito de ferro, de metal, tudo muito bem construído. Então de cara você já vê que ela é uma lente muito robusta, tem uma construção muito sólida. Como diria a galera mais old school, é aquela coisa que foi feita para durar para sempre. E realmente está durando, né? Uma lente dos anos 70 está em perfeito estado até hoje. A pessoa que me vendeu essa câmera e a lente, ela me disse que elas ficaram muito tempo guardadas. E pelo jeito também ela foi muito pouco usada, porque o estado de conservação que ela chegou para mim foi quase que impecável. Tirando, obviamente, algumas marquinhas do tempo, que são poucas, tanto na lente quanto na câmera. Ela não tem nenhuma marca muito grande de risco, nada de amassado. Mas, como a maioria das lentes dessa época, ela contém marcas de fungo na ótica interna dela. Para quem não sabe, é bastante comum que lentes que ficam muito tempo guardadas ou em locais escuros ou úmidos comece a juntar pontos de fungos mesmo dentro dela, dentro da ótica dela. E isso acaba afetando a qualidade da imagem, a nitidez e tudo mais. Mas eu fiz alguns testes rápidos e eu acho que eu vou conseguir fotografar de uma forma legal sem que essas marcas afetem demais a qualidade da imagem. Eu até poderia levar essa lente para uma assistência, para eles fazerem uma limpeza dela, mas eu acho que é algo que não compensa e é uma lente que eu acredito que eu não vou usar muito ela. Então, por enquanto, eu vou usar ela do jeito que ela tá. E sobre os anéis de foco e de abertura dela, eu achei que eles estão muito bons, não estão travados, dá pra ver que não tem sujeira quando você movimenta. E o anel de foco, principalmente, eu achei que ele tem uma movimentação legal e ao mesmo tempo ele tem um certo grip ali, ele não é tão fraquinho para movimentar, o que deixa mais difícil ainda de focar numa lente manual. Tá, depois de falar um pouquinho sobre essa lente, aí vem o que eu realmente vou fazer com ela, que é obviamente fotografar. Mas a primeira questão é que a minha câmera atual não é uma câmera Pentax, então os encaixes das lentes e das câmeras, elas são diferentes. Essa cinquentinha da Pentax, ela tem obviamente um mount da Pentax, que é conhecido como PK Mount. E a minha câmera da Fuji, ela tem um mount próprio, que é o X-Mount. Então, para essa conexão, eu vou ter que usar um adaptador que vai conectar na minha lente e fazer a conexão entre ela e a câmera. Ou seja, ele tem um bocal de entrada da Pentax e um bocal de encaixe na Fuji. E esse adaptador em específico, ele é conhecido como adaptador burro, porque ele não tem nenhum tipo de conexão eletrônica. Não tem como eu fazer uma conexão de foco, de abertura, para eu controlar isso na minha câmera digital, porque é uma lente analógica. Então ele é simplesmente um adaptador de encaixe. A forma de focagem que eu vou usar ali na câmera é totalmente manual. Eu confesso que eu já li uns reviews e algumas coisas sobre essa lente,
E eu ouvi falar muito bem dela, então eu estou muito curioso para ver o que ela vai entregar. E para isso eu vou fotografar algo que eu mais curto, que são retratos, especificamente um ensaio feminino. Esse ensaio vai ser feito em um ambiente que eu também curto demais, que é o ar livre, usando luz 100% natural e no pôr do sol. Bom, então chega de falar e bora lá ver qual que vai ser o resultado de tudo isso. Ó, do jeito que você tá aqui, só vira um pouquinho pra mim, assim, ó. Tipo, isso. Se você quiser até um pouquinho mais pra trás da... Aí, perfeito. Mesmo esquema. Vamos fazer você olhando pras folhinhas. A hora que eu falar, você vira pra lá de novo. Isso. Agora, Bia, olha um pouquinho ali pro céu, pra lá, ó. Isso. Será que você consegue pegar elas assim e tipo tirando e ela vai dando uma voadinha, sabe? Tá. Deixa eu baixar mais assim. Vira um pouquinho mais pra lá. Isso. Pode ir. Dá uma olhadinha aqui. Ó, do jeitinho que você tá. Aquela... Olho fechou. Isso. Eu vou tentar fazer uma foto meio tortinha. Isso. Pode até erguer um pouco mais o rosto. Se você quiser jogar o cabelo todo pra trás. Aí. Pera aí, deixa eu só ajeitar aqui que eu perdi o flare dela. Arregaça tudo. Isso, agora olhou aqui pra câmera. Uma mais séria. Onde fica essa mão? Isso, aqui assim, ó. Isso, aí se você quiser encostar. Isso, perfeito. Nossa, esse sol tá lindo. Do jeito que você tá aqui, só faz um pouquinho assim com o rosto, ó. Isso. Algumas considerações sobre o que eu achei dela. Primeiro de tudo, eu me surpreendi. Eu imaginei que ela não ia ter uma nitidez muito boa por conta desses fungos, mas as fotos que eu consegui focar, elas estavam muito nítidas. Por mais que a minha câmera tenha todo um sistema ali para me ajudar a focar, né, o famoso focus picking, mas do jeito que eu fotografo, que é no pôr do sol contra a luz, eu acho que a maior dificuldade são os flares, né? Essas lentes antigas têm um sistema, uma ótica que ela não lida muito bem com flare. Então, quando tem uma luz muito forte vindo ali por trás do seu assunto principal, ela dá uma boa estourada e perde muita nitidez. Mas eu já estava prevendo isso por já ter usado outras lentes assim. Então, meio que no geral, eu resolvi, ao invés de ficar fugindo disso, abraçar e resolvi usar isso como estética do ensaio. No geral, eu sempre gosto de usar as minhas lentes com a sua abertura máxima. Existe aquele lance de que se você colocar a lente alguns stops a mais de abertura, ela vai chegar na sua nitidez máxima. Mas eu não consigo, se a lente é 1.4 eu quero usar em 1.4. Mas essas lentes analógicas é um pouco difícil. Então a cinquentinha eu tive que usar ela, acho que na maioria das situações, um pouco mais fechada, ali em 1.8, 2, até dependendo da luz. No comecinho do ensaio, quando estava mais forte, até um pouquinho mais fechado, porque realmente não dava. Ela estourava muito o flare e perdia muito a nitidez. Mas mesmo assim, achei que ela entregou um desfoque muito bonito, até nessas aberturas mais fechadas. Ela tem um bokeh bem marcado, que é uma característica também dessas lentes antigas. Eu gostei das cores também que ela deu para as fotos. Existem algumas lentes que elas distorcem muito as cores, às vezes a cor fica chapada, lavada, meio sem graça. E essas
fotos eu achei bem legal, ela entregou uma cor bem bonita. Então, se você está procurando uma lente aí analógica, uma lente vintage para fotografar retratos, eu com certeza indico, porque me surpreendi com ela. Ela é uma lente pequena, o uso dela é bem tranquilo, e você sabendo, pegando o jeito de brincar com a luz nessas lentes, tem algumas limitações, né, por serem lentes antigas. O que eu acho legal, na minha opinião, é abraçar essa estética. É usar essas limitações, esses, entre aspas, defeitinhos que a lente tem ao seu favor e dar essa pegada de foto retrô para sua fotografia. E eu quero saber o que você achou. Comenta aí embaixo se você curtiu a lente, se você achou legal o resultado que ela deu. Se você tem essa lente, comenta o que você costuma fotografar, o que você usa, se você curte ela. E se você tiver alguma dúvida também, deixa aí embaixo que no que eu puder ajudar eu vou responder. Eu vou deixar também na descrição do vídeo um link com algumas fotos em RAW que eu fiz dela para você dar uma olhada, pode baixar, ver em mais detalhes as fotos, né? Me segue lá no Instagram também. É isso, espero que você tenha curtido e me segue aqui no canal também, beleza? Valeu!